Olá, tem professor aí? Bom, esse vídeo é o primeiro de uma série sobre como trabalhar gêneros textuais no ensino fundamental. Olha, logo que eu comecei a trabalhar com crianças, eu entendi que tudo que a gente trabalha em matemática, a gente deve trabalhar de forma concreta, partindo do concreto para a abstração. E nesse ponto, as professoras não são muito resistentes, não. Agora, no começo eu resisti, mas com o tempo eu entendi que quando a gente trabalha com gêneros textuais, nós também devemos trabalhar no concreto. Como assim? Não exatamente no concreto, mas com situações reais. Sempre use o gênero textual em uma situação real. Assim, a criança aprende o uso e não esquece. O vídeo de hoje é sobre 3 gêneros textuais: bilhete, convite e cartão. A gente trabalha um de cada vez rapidamente e depois confronta os 3. Por quê? Porque as crianças confundem muito, mas muito mesmo, esses 3 gêneros textuais. Tá certo? Bom, se nós trabalhamos no contexto real, né, com situações reais, o que eu gosto de fazer no início do trabalho é pedir que eles tragam de casa. Olha, vocês têm em casa, procura com a mamãe, com o papai, se pode trazer para a escola algum convite, algum cartão que vocês já receberam, que vocês guardaram, algum bilhete, etc. Convites e cartões nós costumamos guardar de lembrança, né? Bilhetes a gente não guarda muito não, mas nós temos a agenda da criança, onde nós escrevemos bilhetes para os pais escrevem para a gente, então nós temos esses exemplos guardados também. Com esse material em mãos, a gente começa a explorar o material. Aqui nós temos um convite que é em forma de foto, mas nós temos muitos convites que são com esse formato assim de cartão. Esse aqui é um cartão de Dia das Mães, tá vendo? Mas nós temos também muitos assim. O bilhete, aqui eu coloquei um bilhete mais do cotidiano, caseiro mesmo, não é um bilhete escolar. Aqui o convite, ele não tem aqui o nosso destinatário, porque ele é um convite impresso que não veio, né, assim dessa maneira. E quando nós recebemos, nós vamos receber de todo o formato e vamos ler todos e vamos observar todos. Quando eles vêm diferentes, não faz mal, é porque é assim que circula na sociedade, a criança vai ver que é diferente mesmo, tá certo? Bom, com eles em mãos, nós vamos ler. A criança vai contar, isso aqui foi a minha formatura da minha mãe, da graduação, por exemplo, né? Esse aqui eu dei para minha mãe no Dia das Mães. E assim eles vão contar, vão relatar em que situação que aconteceu e tudo mais. Nós vamos observar com as crianças aquilo que a gente sempre trabalha. O que precisa ter? Precisa ter um destinatário, é importante a gente frisar. Aí todo mundo, o que é destinatário? É quem recebe. Então a gente conta para a criança, elas não sabem, a gente diz. Destinatário é quem irá receber o cartão, receber o bilhete, receber o convite. Onde é que fica? Fica lá no começo, antes da vírgula. Então, esse convite, esse bilhete aqui, era para quem? Era para as crianças. Depois a gente vai ter um texto. No caso de convites, bilhetes e cartões, muitas vezes é um texto curto. Então, nós vamos observar. Alguns vão ter textos longos? Sim, esse aqui tem um texto mais longo um pouco. Mas, geralmente, nós temos textos curtos, né? Olha só, sempre um pouco mais curtos. Nós temos uma despedida, pode ser um abraço, um beijinho, até mais, obrigado. Nós temos a data, tanto no bilhete, quanto no convite, quanto no cartão, e assim as crianças vão comparando. Nós também temos
uma assinatura que é o remetente. Ou seja, quem enviou aquele texto para outra pessoa, né? Às vezes as crianças chamam só de assinatura, então a gente ensina a palavra remetente. Remetente é quem enviou. Uma coisa interessante de fazer é você falar com a criança, por acaso aí tem local e horário? E eles vão observar que no convite tem local e horário. Por quê? Porque está te convidando para um evento, para um acontecimento, e você precisa saber para onde ir e em que momento ir também. E no bilhete e no cartão, nem sempre a gente vai ter isso. Bom, toda vez que eu dou um gênero textual, eu vou deixar lá no blog para vocês assim prontinho, né, para ninguém ter o trabalho de ficar montando tabela, mas quando eu dou um gênero textual, eu gosto de fazer assim, dar uma tabela para as crianças preencherem. Faço isso do 1º até o 5º ano. O que diferencia é a forma como eles preenchem. No 1º ano eles usam palavras, usam percepções mais curtas, a percepção deles mesmos. Por que aqui eu fiz para 3? Porque aqui nós vamos colocar bilhete, convite e cartão. Por que as crianças confundem esses 3 gêneros? Porque eles têm um formato muito parecido. Nós fazemos convites e cartões com esse formato de abrir. Também temos convites e cartões e bilhetes com formato mais curtinho, de papel retangular. Então, a característica, a criança simplesmente vai olhar e vai dizer como é esse gênero textual, né? Então, ela vai anotar as características, mas para a criança, a característica desses 3 gêneros aqui é muito parecida. Para a gente também é. Então, a criança vai diferenciar pela finalidade. Como assim? Nós temos aqui bilhete, convite, cartão. Toda vez que eu dou um gênero textual para fixar bem, eu dou uma tabela como essa. Às vezes com menos linhas, porque eu estou dando um gênero só, tá certo? Então, bilhete, convite, cartão. As características as crianças vão descrever. É um texto curto, tem remetente, tem destinatário, tem despedido e tal. Agora, o que diferencia mesmo um do outro é a finalidade. Para que serve um bilhete? Em uma palavra, as crianças do 1º ano dizem, para dar um recado. Isso facilita muito a vida das crianças. É uma mensagem curta? É. Serve para quê? Para dar um recado. Eu gosto muito de usar a palavra finalidade. Aí eles perguntam, o que é isso, professora? E eu digo, é para que serve? É para que você usa? Então, para que serve o bilhete? Dar um recado. Para que serve o convite? Para convidar. É muito óbvio, mas é para isso que serve. E as crianças também dizem, e eu gosto de colocar, chamar. Convite é para chamar para a minha festa, chamar para o meu evento. Então, também gosto de usar o chamar, que eles dizem muito e é bacana de colocar. E o cartão é para homenagear. Parabenizar. Onde encontramos é muito útil para muitos gêneros textuais. Nesse caso, também não vai diferenciar. Onde que nós encontramos um bilhete, um convite, um cartão? Nós não encontramos, nós recebemos de alguém. Nós recebemos um bilhete com um recado de alguém, nós recebemos um convite, recebemos um cartão. Então, não é como
um verbete de enciclopédia, que eu vou achar na enciclopédia, na internet. Não é como uma notícia que eu vou encontrar no jornal e não diferencia um do outro. E exemplos, aqui seria o exemplo do bilhete, é um bilhete que a mamãe deixou para as crianças, avisando que o almoço é na vovó. No caso do convite, é um convite de formatura, podia ser convite de festinha, convite de outra coisa. E o cartão, aqui o exemplo é um cartão de Dia das Mães. Bom, depois que nós já exploramos muito, eu deixo linhas para observação, porque às vezes a criança quer anotar a impressão dela. Sabe aquele comentário que ela levanta o dedinho para fazer? Esse comentário é importante. Então, ela pode anotar aqui ou anotar onde o colega que achou interessante também. Bom, depois que fizemos isso tudo, trabalhamos a característica do bilhete, do convite, do cartão. Entendemos as finalidades, onde encontramos, demos exemplos, vimos o que nós trouxemos de casa, identificamos nesses textos destinatário, texto ou mensagem, despedida, data, assinatura, cada elemento. Depois que nós vimos isso tudo, é interessante e necessário que nós façamos a produção de textos. Quais textos? Os mesmos que a gente estudou. Então, vamos convidar os pais para a nossa festa junina, para o nosso chá dos avós, para a nossa festa da família. Vamos fazer nós mesmos os convites? Às vezes eu ensino aqui no canal a fazer o convitinho, faço uma arte bacana, mas entrego impresso. Pelo menos uma vez no ano, deixe a criança escrever o convite e depois ela mesma pode conferir. Escrevi o destinatário, o texto, a despedida. No caso do convite não é esse, né? No caso do convite precisa ter local, horário, a data, né? A assinatura, o que é o remetente. Depois, então tá, agora nós vamos fazer um cartão para o papai, um cartão para o dia da diretora, um cartão para o aniversário de alguém. Então vamos fazer. E depois que fizermos, vamos conferir o que a gente anotou, cada elemento, se está tudo ali. Se não tiver, é só corrigir e acrescentar. Mesma coisa o bilhetinho. Preciso dar um recado para as mães. O ano inteiro a gente imprime o recado e cola na agenda. Uma vez no ano, faça a redação com os alunos. Quero avisar para a mamãe que amanhã nós vamos precisar de uma cartolina. Como que eu posso escrever isso? Aí eles já vão começar a falar. Tem que colocar o destinatário, mamãe, vírgula, passou para outra linha. E aí você faz a produção coletiva com eles. E depois, em alguns momentos, pode pedir para eles fazerem sozinhos também. Bom, essas são as sugestões que eu tinha sobre bilhete, convite e cartão. E eu acho que o mais importante dessa aula aqui é aprender a diferenciar pela finalidade, porque pelas características é muito difícil para criança. Eu espero que tenha ajudado. Um grande beijo e até a próxima!